A gente recebe o economista e ex-ministro da Fazenda, o Mailson da Nóbrega. Ministro, obrigada pela gentileza de aguardar e de estar conosco aqui na CNN nesta manhã de quarta-feira. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos mais uma vez. E estarei aqui na conversa, mas Priscila Asbeck também participa da nossa conversa. De maneira bem geral, para poder ouvi-lo em aspectos mais gerais, ministro, o que a gente pode esperar da economia no governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, Elisa, primeiro vai ser o mais desafiador período de governo desde o Plano Real. Você tem uma situação de desaceleração da economia mundial, o ressurgimento de riscos geopolíticos na Ucrânia e na China, né? A temida invasão de Taiwan pelas tropas chinesas, né? Na Ucrânia ninguém sabe como vai terminar essa guerra. Ao mesmo tempo você tem uma reconfiguração das redes mundiais de suprimento, né? Aquelas longas cadeias que projetavam um iPhone nos Estados Unidos e fabricava na Ásia, isso está sendo revisto. Provavelmente vão para cadeias mais próximas. Isso tudo vai resultar numa economia menos eficiente, ou seja, aqueles ganhos que a economia mundial fez entre o final do século XX e as 2 décadas do século XXI, eles tendem a se dissipar um pouco, não é nenhuma catástrofe, nenhum desastre, apenas uma economia menos dinâmica. Isso vai afetar a economia brasileira. Ao mesmo tempo, o país vive uma situação fiscal muito delicada, muito periclitante, que exige reformas corajosas, duras, por um presidente que tem que demonstrar capacidade de mobilização da sociedade. O país, como está, não é viável do ponto de vista da estabilidade macroeconômica, do crescimento, com essa situação, né? 93% dos gastos primários do governo federal tem destinação obrigatória em pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais de transferência de renda. Ou seja, resta ao governo 7% do orçamento para exercitar as políticas públicas, ideias, propostas, ações pró-crescimento, pró-redução da desigualdade e da pobreza. Isso não pode dar certo, isso não pode dar certo. E o que nós estamos vendo agora é o governo na transição, e provavelmente durante o período, piorando essa situação, né? Porque essa PEC da transição é uma PEC que pode ser um desastre, nada contra a ideia de preservar os R$200 para os beneficiários do Bolsa Família, chegar aos 600, né? Nada contra, embora seja um exagero, colocar R$150 para cada criança acima de 6 anos, mas isso teria que ser feito no contexto em que lá na frente o governo vai reduzir gastos. Senão, isso volta à trajetória explosiva na relação entre a dívida e o PIB, que é a coisa que mais teme o mercado financeiro. O mercado não está contra Lula, não está contra Mercadante, não está contra Gleisi Hoffmann. O mercado está assustado com o que está saindo dessa equipe de transição e com o presidente está falando. O presidente ontem falou uma coisa que, todo respeito, é uma barbaridade, que acabou a privatização no governo dele. Ou seja, ele não percebe ou não consegue perceber. Estatal é uma coisa do passado. Elisa, nos 10 mil anos da civilização, ou seja, em 100 séculos, só em 2 séculos teve empresa estatal. Na Europa, no Japão e aqui na América do Sul, né? E um pouco na América Latina como um todo, né? O que justifica uma empresa estatal? É a ausência de capacidade empresarial e de financiamento de longo prazo para empreender, fundar empresas fundamentais, que é isso que aconteceu na Europa no século XIX, quando a Inglaterra ficou rica com a Revolução Industrial, os belgas, os italianos, os franceses, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma coisa. E eles se deram conta que eles não tinham as condições que os ingleses construíram em 2 séculos. Não tinha empresário com capacidade de fazer ferrovia, não tinha crédito para financiar isso. Nesse caso, os economistas chamam de falha de mercado. O Estado tem que entrar para prover esse serviço. Só para concluir, depois que o setor privado mostra ter capacidade, e o mercado de capitais e de crédito funciona, o Estado tem que sair. Foi assim no Japão no final do século XIX, foi assim na Europa entre os anos 1980 e 1990. Aqui,
O Lula e o PT não se deram conta que passou a época das empresas estatais. Claro, a sociedade ainda não aceita isso, tem que convencê-la do contrário, mas o que está prevalecendo é uma visão anticapitalista, né, que foi presente nos primórdios do PT e atingiu o auge no governo Dilma. E, portanto, para concluir, o Lula está desfazendo as expectativas que muitos analistas tinham, inclusive eu, e o mercado como um todo, que ele ia ser o Lula 1, aquele que pega aquela proposta do PT cheio de ideias erradas, com o título até o título assustava, era uma ruptura necessária. O Lula abandonou essas ideias, adotou a política econômica do Fernando Henrique, até aprofundou alguns de seus aspectos, e isso contribuiu de maneira muito importante para o seu êxito do primeiro mandato. Agora, a partir do segundo, o Lula começou a voltar às ideias do PT. E com a Dilma aí foi PT total, que foi um desastre. Portanto, o que está acontecendo é que há uma perda de confiança e de expectativa de que Lula faria um governo semelhante ao que começou em 2003. E agora, com a designação do Mercadante para o BNDES, com as ideias que ele tem externado sobre o BNDES, qual é a função do BNDES, qual é o papel do BNDES, isso só faz assustar. Não à toa, a Bolsa cai, os juros futuros sobem, né? O câmbio desvaloriza, e se for assim, vai piorar. Né? Portanto, ou há uma reversão dessas ideias equivocadas, ou nós vamos para o brejo. Quero aproveitar esse gancho que deste agora desse assunto para trazer a Priscila Yazbek aqui para a conversa, para lhe fazer também uma pergunta. Por favor, Yazbek. Ministro, sobre a participação do BNDES, né, que está aí em destaque hoje, com nomeação, oficialização de Mercadante para a presidência do BNDES, queria te provocar no seguinte sentido. A gente teve uma participação muito grande do BNDES ali no começo do governo, no fim do governo da FHC e também Lula, onde a participação do BNDES no total concedido de crédito era de pouco mais de 20%. Depois caiu um pouco ali no começo do governo Lula, mas ficou ali acima de uns 15%. E no governo Bolsonaro caiu para a mínima histórica a participação do BNDES como um total do que é concedido do crédito na economia para 9%. Eu conversei com algumas pessoas que estão envolvidas nas discussões sobre o novo papel do BNDES dentro do novo governo, elas dizem o seguinte, que o governo Lula ele quer fazer um meio termo do BNDES, ele não quer nem ter uma participação tão grande quanto no Lula 2, na Dilma, nem tão pequena quanto agora no governo Bolsonaro. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, Priscila, eu acho que não é meio termo, nem alto termo, nem baixo termo. É encarar a realidade. Para que foi criado o BNDES? Banco de desenvolvimento surgiram em todo o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. E o objetivo era, como aconteceu na Europa no século XIX, suprir uma falha de mercado, suprir uma lacuna, que era a ausência de crédito de longo prazo. Acontece que, ao longo do tempo, prevaleceu um instinto intervencionista que está impregnado na sociedade brasileira, aqui na América Latina como um todo, e o BNDES passou a ser um órgão dirigista. Ele que escolhia quem era o campeão, ele que escolhia quem apoiar, não é? Ele que dava subsídio. E o Banco de Desenvolvimento não foi criado para dar subsídio, foi criado para permitir que os empresários que têm ideias, que têm capacidade, que têm liderança, tenham financiamento. Né? E no governo Dilma isso foi ao auge, que é a história dos campeões nacionais. O Tesouro transferiu para o BNDES o equivalente a perto de 10% do PIB. Isso seria algo como 900 a 1 trilhão de reais hoje. Os subsídios concedidos pelo BNDES foram de mais de 300, 400 bilhões. Criou-se a chamada Bolsa Empresário. A Bolsa Empresário equivaleu a mais de 70% das transferências do Bolsa Família. Imagina que absurdo. O BNDES se tornou um banco maior do que o Banco Mundial. Não tem a menor lógica para isso. É uma coisa totalmente artificial. E os estudos posteriores mostraram que todo esse esforço, no fundo, virou pó, virou nada, foi desperdício. Né? Há estudos dentro do próprio governo mostrando que essa ação do BNDES no governo, no segundo mandato do Lula e no primeiro da Dilma, teve influência quase nenhuma, né, na expansão do investimento. O que aconteceu? As empresas que têm acesso ao mercado de crédito, que têm acesso aos mercados internacionais, elas pegaram o seu dinheiro, aplicaram no mercado financeiro e foram buscar
o subsídio do BNDES. Isso realmente, do ponto de vista social, é um desastre. E do ponto de vista econômico também não faz muito sentido, né? Então, o que aconteceu no governo Bolsonaro foi uma combinação de duas coisas. Primeiro, a percepção de que o BNDES tinha ido ao exagero de virar um banco benemérito para grandes empresas. Em segundo lugar, a percepção de que o mercado de crédito no Brasil, que era quase privilégio do BNDES, estava sendo substituído pelo mercado de capitais. Ou seja, as empresas podem emitir debentures, podem trabalhar com LCI, assim por diante, e se financiar. E o entendimento entre a empresa privada que quer o crédito e o mercado de capitais privado que oferece o financiamento é uma relação mais fluida, mais eficaz, mais tranquila, né? O BNDES, como banco público, ele tem que fazer uma série de exigências, o TCU vai investigar o que ele está fazendo, então é um banco mais complicado, mais burocrático. Eu participei de conselho de administração de empresas que começaram a se financiar pelo mercado e se deram conta é muito melhor do que no BNDES, tá certo? É por isso que o BNDES teve que devolver ao Tesouro Nacional uma parcela substancial, resta pouco no governo Bolsonaro, isso começou já no governo Temer, né? Daquele caminhão de dinheiro que o Tesouro mandou para lá. Então, o que está acontecendo é que o Brasil tem hoje, deixa-me repetir, um mercado de crédito de longo prazo robusto, provido pelo setor privado. E quem gerou esse milagre, chamando assim, essa maravilha, foi uma coisa chamada taxa de juros, taxa de longo prazo, a TLP, né, que substituiu a TJLP, que tinha o mesmo nome, mas era de crédito subsidiado, então emprestava abaixo dos preços do mercado. Nesse caso, o mercado de capitais perde a sua função, porque o setor privado não faz benevolência com o dinheiro dele, tá certo? Então, e para completar, né, o Aloysio o Mercadante tem externado visões sobre o BNDES, que é dos anos 50, dos anos 60, naquele momento tudo bem, hoje mais não, certo? E um dos membros do gabinete de transição, Mauro Borges, sugeriu rever a TLP, ou seja, seria um enorme retrocesso, o Brasil voltaria a depender essencialmente do BNDES para crédito de longo prazo, seria um desastre, não é? Então, eu espero que tudo isso seja objeto de uma reflexão. Tem gente muito competente na área econômica do gabinete de transição, alertar que esse discurso dos anos 60 não faz mais sentido, não é mais a coisa de campeões nacionais. Hoje, para concluir, eu vi um professor da PUC de São Paulo dizer, não, tem que fazer tudo isso, porque foi assim no Japão, foi assim na Coreia. Foi, mas não é mais. Sim. Hoje, os campeões nacionais nos países ricos não são mais a indústria, é a área de tecnologia. Quem são os campeões nos Estados Unidos? Não é a General Motors, não é a Ford, é o Google, é a Microsoft, é a Apple e assim por diante. Portanto, a ideia de que quem gera emprego de qualidade e de boa remuneração à indústria é uma ideia dos anos 60 e 70. Basta ver aqui a área de tecnologia, a área de telecomunicações, os engenheiros que trabalham nessas áreas têm salários, e às vezes, muito melhores do que o da indústria. Tudo isso tem que rever. Está se falando num tempo que ficou para trás. E, além de ter ficado para trás, deu muito errado em alguns momentos. É fantástico a gente poder observar esses diferentes aspectos e, principalmente, poder ouvir, né, por meio do conhecimento do senhor que é compartilhado agora com a gente aqui na CNN Brasil. Agradeço imensamente a gentileza, viu, de poder ouvir-te. Conversamos com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Obrigada por nos ensinar tanto. Muito obrigado, foi um prazer participar. Bom dia, muito obrigada.